Fala, realeza, como você está? Espero que bem. Estamos começando mais um vídeo do nosso Study Bible aqui no canal. Durante o mês de setembro, o nosso livro do Study Bible, foi o livro de Oséias, e nós temos estudado e nos debruçado sobre esse livro que tem uma palavra tão poderosa para o nosso coração, É um livro que nos lembra a respeito do amor imensurável de Deus pelo seu povo e por nós também, Um amor que não só atingiu o povo de Israel, mas nos alcança até hoje. Esse vlog, de estudo já deveria ter saído, mas nos últimos dias aconteceram alguns imprevistos e eu também estou trabalhando num projeto muito bacana, o De Volta ao Jardim, e em breve eu vou vir aqui falar com vocês a respeito desse projeto. E esse projeto tem tomado muito do meu tempo, então eu acabei também me confundindo um pouquinho na minha agenda e não consegui sentar para fazer o meu estudo, dos capítulos de Oséias. Então é por isso que o vídeo está saindo só agora, mas eu já estou colocando as coisas em ordem e até a próxima quinta-feira o último vlog do livro de Oséias sai e aí nós concluímos o nosso estudo desse livro. Neste vlog, então, eu vou estudar os capítulos 8, 9 e 10. E como vocês já sabem, eu vou fazer a minha leitura primeiro lá no texto bíblico, depois eu vou consultar a minha Bíblia de Estudos e também um livro de comentário expositivo do Hernandes Dias Lopes, que eu estou usando sobre Oséias, para fazer os meus estudos e depois eu compartilho com vocês tudo que eu encontrar. Então, realeza, acabei já de estudar os capítulos 8, 9 e 10 e como vocês estão acostumadas, vou trazer aqui para vocês algumas informações mais importantes desses capítulos, o que me chamou a atenção e também compartilhar um pouquinho das lições que eu tirei dos capítulos estudados nessa semana. Ao ler o capítulo 8, para mim, ele soou como uma espécie de aviso, sabe? Ali no verso 1, nós vemos que o Senhor fala de uma trombeta, como se fosse para as pessoas soarem a trombeta. E a trombeta, geralmente, naquela época, ela era utilizada para avisar as pessoas de algo, Avisar as pessoas de alguma guerra, de alguma coisa que estaria para acontecer. E para mim, o capítulo 8 soou como esse aviso, Como se uma trombeta estivesse chamando a atenção do povo de Israel para compreender qual futuro eles teriam, Eles haviam semeado muitas ações pecaminosas e essas ações trariam as suas consequências, E Deus estava ali, então, naquele momento, compartilhando com eles o que seria o futuro deles, o que os esperaria se eles não mudassem de atitude, não mudassem a intenção do coração deles. E o aviso que Deus dá nesse capítulo, através do profeta Oséias, é de que o castigo viria, E o capítulo começa mostrando que, olha, alguém vai vir perseguir vocês, Alguém vai correr atrás de vocês. E esse alguém, nós já sabemos que é a Síria, Que virá no futuro dominar Israel, porque de fato eles não se rendem e não obedecem ao Senhor. Mas aqui eles estavam tendo a oportunidade de compreender mais uma vez o quão errados eles estavam, quão pecaminosos eles eram e tinham a chance de se redimir, de se arrepender. Então Deus estava aqui dando uma segunda chance para eles, Uma dentre várias outras, que o Senhor dá chances a nós todos os dias, quando nós estamos no pecado, quando o nosso coração não se volta para Ele, Ele está sempre nos dando chances, Geralmente nós que não nos atentamos para essas chances. E é justamente isso que acontece aqui com os israelitas. Deus está falando, e Deus está falando desde o capítulo 1, Deus está falando há muito tempo através de Oséias, mas eles não dão ouvidos. E através desse aviso, o Senhor informa os israelitas de que eles haviam quebrado a aliança e também haviam dado as costas à lei de Deus. Lembrando que a aliança foi a aliança que o Senhor estabeleceu, com o povo hebreu, chamando esse povo para si, desde a época lá de Abrão, que ele escolhe Abrão para si, e através de todo momento que ele vai chamando o povo, desde lá do Egito, ao tirar o povo do Egito, ao afirmar a aliança lá no deserto com eles, quando o Senhor dá a eles a lei através das tábuas dos 10 mandamentos. Esse movimento todo que a gente já conhece muito bem é a afirmação da aliança que o Senhor faz com o seu povo. E o Senhor se compromete a ser o Deus daquele povo, o Deus que vai cuidar deles, vai zelar por eles, vai abençoar, vai livrá-los do mal.
vai trazer prosperidade para eles, desde que eles permaneçam nessa aliança, né? Desde que eles também se comprometessem a fazer do Senhor o seu Deus, a viver em obediência, a se lembrar da lei e a obedecer à lei. Contudo, o povo se esqueceu do Senhor, deu as costas para Deus, quebrando aquela aliança de amor, né, que eles haviam estabelecido com Deus. E além disso, eles também se esqueceram da lei, né? E a lei, ela é muito importante porque a lei não nos proíbe de fazer coisas. A lei nos diz como nós devemos viver, como Deus planejou que nós vivêssemos de maneira que a gente possa caminhar para um futuro de vida e não um futuro de morte. A lei não é um bando de regras chatas de um Deus que não quer nos deixar fazer nada, né? A lei do Senhor são instruções preciosas que vão nos conduzir para a vida eterna. Quando nós mudamos a forma de enxergar a lei, né, e nós enxergamos o Senhor como um Deus carrasco que quer nos obrigar a fazer uma série de coisas que não tem sentido, nós nos distanciamos do verdadeiro propósito da lei de Deus, da palavra de Deus, né? Porque a lei não é para meramente nos proibir de nos divertir, de fazer coisas que são prazerosas para a nossa carne. A lei é carregada de instruções que nos condicionam para a vida eterna, que nos aproximam do Senhor, que nos levam para uma vida de bênção nele, de prosperidade, de alegria e de paz. Não prosperidade, alegria e paz, né, nos padrões desse mundo, mas nos padrões do céu. E é muito importante a gente se atentar a isso. E o povo israelita se esqueceu dessa lei, se esqueceu também da aliança. E um dos sinais desse esquecimento é que eles deixaram de ser luz. O Senhor havia chamado os israelitas para viverem de maneira diferente dos povos que viviam em volta, né, daquela região. Haviam muitos outros povos que viviam ali em torno do Reino do Norte e do Reino do Sul. E o povo de Deus deveria ser luz nas trevas, mas o que aconteceu foi que eles se misturaram com as trevas e deixaram de brilhar. E à medida em que eles fizeram isso, eles também foram quebrando a aliança, porque o Senhor havia chamado eles para serem o povo de Deus e eles deveriam representar o Senhor na terra e eles deixaram de fazer isso. Outra coisa muito interessante que nós conseguimos perceber através do capítulo 8 é que, como nós já vimos em outros momentos do livro de Oséias, houve-se naquele período uma grande busca religiosa. As pessoas iam muito aos templos, as pessoas faziam muitos sacrifícios, as pessoas buscavam muito os deuses cananeus, né? Que eles até usavam a referência do Baal, né? Que era um mestre, um senhor, mas eles também buscavam o nosso Deus. Só que eles buscavam de maneira errada. Naquela época, como foi se instituído ali no Reino do Norte a idolatria e eles puderam adorar outros deuses, a própria adoração a Deus, né, ao nosso Deus, continuou, mas ela foi alterada e adulterada, como nós já vimos, né? Os sacerdotes criaram novos ritos, eles misturaram os ritos que Deus havia estabelecido com ritos pagãos, eles foram criando novas formas de adorar ao nosso Deus também, e fizeram uma panaceia, uma verdadeira bagunça nessa busca religiosa. Então o Senhor via o seu povo indo adorar a Ele em templos pagãos que haviam sido feitos de adoração a Ele. Só que eles acabavam utilizando imagens como a imagem de um bezerro, sabe? Eles buscavam a Deus, mas buscavam a Deus de maneira errada. E buscavam a Deus não para obedecer a sua lei, não para terem seus corações transformados, mas sim para alcançar bênçãos. Eles estavam mais preocupados com isso. E o Senhor foi percebendo essas coisas. E aqui o Senhor vai entregando também, ó, mostrando para eles, olha, isso está errado, não é isso que eu desejo, não é assim que eu queria, não é esse tipo de busca que eu queria, né? E nós já vimos nos outros vídeos, né, estudando Oséias, que o Senhor queria uma adoração em espírito e em verdade, uma adoração sincera, e o povo de Israel não estava fazendo isso. E um sinal claro de que eles estavam buscando a Deus errado eram as próprias práticas diárias deles, né? Porque por mais que eles fossem ao templo, por mais que eles fizessem sacrifícios a Deus, as práticas deles no dia a dia mostravam o contrário. Porque eles escolhiam reis sem perguntar a Deus, eles conduziam suas vidas sem perguntar a Deus, eles formavam alianças políticas sem consultar a Deus. Então eles até podiam ir ao templo semanalmente, até podiam fazer sacrifício em prol dos seus pecados, mas no dia a dia eles não buscavam o Senhor, eles não deixavam que o Senhor os instruísse, e eles não guiavam as suas jornadas de maneira que o Senhor estava na frente, sabe? Então para Deus se tornava muito perceptível. Eles me buscam da boca para fora, mas o seu interior e as suas atitudes diárias dizem o contrário. E isso é algo muito importante para nós também. Nós devemos buscar a Deus não apenas com os nossos lábios, mas com as nossas atitudes diárias. Nós vivemos dizendo, né, eu amo o Senhor é a minha vida, o Senhor é a minha força. Nós dizemos isso todos os dias, mas será que no nosso dia a dia nós estamos deixando Deus ser o nosso refúgio, ser a nossa direção? Será que nós estamos construindo uma jornada nessa terra em que Deus está na frente?
Será que Deus tem mesmo o controle das nossas jornadas? Isso é muito importante, porque Deus não quer pessoas que o busquem apenas da boca para fora. Ele quer pessoas que realmente vivam com Ele. E viver com Deus significa que você vai deixar Ele no controle da sua história, que você vai entregar a caneta da sua vida, sabe, nas mãos dele. Então, as nossas atitudes diárias, a maneira como nós organizamos a nossa rotina, como nós fazemos as nossas escolhas, como nós trilhamos o nosso caminho, a nossa jornada nessa terra, deve revelar esse amor que nós temos por Deus, deve revelar essa nossa escolha de nos entregar a Ele, de nos render a Ele todos os dias. Quando o nosso dia a dia não aponta para isso, quando o nosso dia a dia não revela a presença de Deus em nós, isso significa que tem alguma coisa errada. Assim como havia alguma coisa errada na vida dos israelitas nos dias de Oséias. Em meio a esse dia a dia tão pecaminoso, né, em que as pessoas estavam tão distantes do Senhor, tão afastadas da verdade, o Senhor pergunta a esse povo, né, aos israelitas, até quando vocês vão permanecer impuros? E esse versículo nos faz pensar, até quando esse povo vai buscar um Deus através de um bezerro, né? Até quando esse povo vai buscar Deus de maneira errada? Até quando eles vão conduzir as suas histórias sem consultar a Deus e sem guiar os seus passos com base na verdade, nos princípios do Senhor? O Senhor faz essa pergunta porque tudo isso influencia, sabe? A maneira como eles conduziam a vida deles estava completamente distante do Senhor. Então ele os questiona desta maneira. E aí, além disso, a gente vai percebendo ali para o final do capítulo 8 que o Senhor diz que a consequência dessas escolhas será eles sofrerem na mão de um rei muito poderoso, né? Eles vão ser oprimidos por alguém muito poderoso. E essa pessoa está vindo, a perseguição está vindo, a consequência está vindo. Não porque Deus está simplesmente pesando a mão sobre o seu povo, mas porque eles semearam isso. E o próprio capítulo 8 nos fala disso, né? Nos fala que eles semearam ventos e eles vão colher tempestades. A consequência que viria através do domínio da Assíria não seria simplesmente a mão do Senhor pesando sobre eles, mas seria a consequência daquilo que eles mesmos semearam. Eles haviam semeado uma vida distante do Senhor, eles haviam escolhido esquecer a lei, quebrar a aliança, viver longe da presença de Deus. E agora eles teriam que lidar com as consequências dessa escolha, né? Agora eles teriam que lidar com os frutos daquilo que eles haviam semeado. A nossa semeadura é algo muito importante. No campo espiritual, ela é importantíssima, porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós semearmos, nós colheremos. Então, se nós semeamos uma vida de obediência, de retidão, nós vamos colher isso, né? Mas se nós semeamos uma vida de pecado, de injustiça, de corrupção, de afastamento da presença de Deus, de desobediência à lei dele, nós também vamos ter que lidar com os frutos dessa colheita. Não adianta nada você semear laranja e desejar colher maçã. Se você semeou laranja, é a laranja que você vai colher no devido tempo. Então nós precisamos estar muito atentas também à nossa semeadura, às escolhas que nós fazemos diariamente. Os israelitas esqueceram-se disso, né? Eles ficaram desapercebidos quanto a isso e a colheita da semeadura deles viria. Deus estava dando oportunidades para eles despertarem, né, desse sono, né, dessa inconsciência. Mas será que eles estavam dispostos a ouvir? Já o capítulo 9 também contém muitas informações importantes, né? Ele já começa nos dizendo que Deus falando ao povo, né, para que eles não se alegrem, para que eles não se exultem, porque eles haviam se entregue à prostituição. E a gente sabe aqui que a prostituição é no sentido espiritual. Ao invés de buscar a Deus, eles buscaram a Baal, buscaram os vários outros deuses cananeus, né? Eles praticaram a prostituição nos templos em prol desses deuses, porque eles achavam que eram esses deuses que os abençoavam com prosperidade, com uma boa colheita, né? Com a garantia de uma vida boa. Quando, na verdade, quem era responsável por isso era o Senhor. Então, eles se prostituíam através de festas, de ritos, de cultos religiosos, para buscar outros deuses. E quando eles faziam isso, eles estavam rejeitando a Deus. Assim como uma esposa rejeita o seu marido quando trai, ou o seu marido rejeita a esposa quando a trai, né? Deus está aqui mostrando que a dor é semelhante, que a dor é parecida, né? Que a pessoa, quando trai, ela rejeita, ela humilha, ela dá as costas, ela não se importa em ferir. E é justamente isso que os israelitas estavam fazendo. Eles estavam provocando essa dor a Deus, ao abandonar esse Deus, ao esquecer das maravilhas que esse Deus havia feito por eles, ao se esquecer de quem Deus era de verdade. E a idolatria é algo que o Senhor não tolera, né? Ele diz que não existem outros deuses, que nós não devemos fazer outras imagens, porque Ele é o único Deus. Esse é um pecado que o Senhor leva muito a sério, porque é algo muito profundo e os israelitas não se atentaram para isso.
Outro ponto muito interessante do capítulo 9 é que ele nos mostra como que Oséias estava sendo visto como um louco. Por falar a verdade, por entregar ao povo aquilo que o Senhor estava dizendo a ele e por ter coragem de fazer isso. Nós vemos que Oséias não tinha medo, Oséias não fala politicamente correto, ele não pensa no que as pessoas vão pensar a respeito dele. Pelo contrário, ele ia lá e entregava tudo aquilo que Deus dizia. E por fazer isso, as pessoas olhavam para ele como um louco. E as pessoas o julgavam como louco porque elas não queriam acreditar naquilo que ele dizia, né? Não porque não parecia verdade. O Hernandes Dias Lopes diz no seu livro sobre Oséias que é muito provável que aquelas pessoas entendessem que tudo que Oséias estava dizendo era verdade. E é por isso que elas chamavam Oséias de louco, porque elas não queriam acreditar, porque elas não queriam se render àquela verdade. Então, para que elas não precisassem fazer nada, para que elas não precisassem reagir, elas preferiam olhar para Oséias como louco, criticando ele, esnobando ele, quando na verdade Oséias era um sábio. E a palavra de Deus diz aqui que Oséias era como uma sentinela, né? Como se ele estivesse ocupando um lugar elevado num castelo para informar as pessoas do mal que viria, para ocupar esse papel de alerta, né? Ele estava sendo boca de Deus para alertar o povo, para chamar a atenção, para tirar eles daquele sono que eles não despertavam, né? Mas eles não escolheram ouvir Oséias, escolheram permanecer no erro, porque era mais fácil permanecer no erro do que sair do erro, né? Eles não queriam pagar o preço do arrependimento, não queriam se humilhar diante do Senhor, reconhecer que estavam errados. Contudo, o preço do pecado era muito mais alto, doeria muito mais e poderia os conduzir para a morte eterna, o que é a pior parte, né? Você padecer por um erro do seu pecado aqui na terra não chega aos pés. E depois você encontrar perdão, né, no Senhor, não chega aos pés da dor de padecer eternamente, né? Outro ponto que eu quero destacar aqui a respeito do capítulo 9 é o momento em que o Senhor fala, descreve como foi o encontro dele com os antepassados dos israelitas, né? Para descrever esse encontro, ele usa duas imagens muito bonitas, né? Ele fala a respeito de um viajante que encontra uvas no deserto ou de uma pessoa que come os primeiros frutos de uma figueira. Imagine se você ali no deserto, no calor do deserto, né, naquela fome, você encontrar uvas, né, uvas frescas, ou da sensação gostosa que é comer os primeiros frutos de uma figueira, né, de uma árvore. Nunca comi frutos de uma figueira, que eu não gosto muito de figo, mas comer os primeiros frutos de uma árvore, a primeira colheita, né, aquela sensação pura, aquele fruto saboroso. É mais ou menos isso que Deus descreve como foi o encontro dele com os israelitas. Lembrando que os israelitas não mereciam o amor e o cuidado de Deus. Deus não os abraçou, não chamou para si porque eles eram diferentes e especiais dos outros povos, mas sim porque Deus os escolheu amar de maneira incondicional. E ele revela esse amor por esse povo, ele continua amando esse povo. E ele continua tentando conquistar e chamar a atenção desse povo. Mas esse povo está negando o amor do Senhor, não quer receber esse amor. E eles escolheram dar as costas a esse amor para serem cuidados por deuses que eles mesmos fizeram, né? Por ídolos feitos com as suas próprias mãos. E mais para o final ali do capítulo 9, nós percebemos qual seria o juízo de Deus para os israelitas, né? Ou seja, qual seria o castigo deles. E o Senhor fala que tiraria deles a sua glória, e essa glória seria tirada através da esterilidade. O povo teria um tempo no futuro em que eles não teriam mais filhos, né? Em que a sua descendência não cresceria. Eles perderiam a glória de ter uma descendência, de ver seus filhos nascendo, né? E o texto até descreve, né, que por mais que esses filhos nasçam, eles irão morrer, porque eles não poderão ver aquele dia a dia no futuro, né? Estar ali. É uma passagem muito dura, né? Muito difícil da gente entender, mas é o peso da consequência das escolhas que aquele povo tomou, né? Além de perderem a sua glória e caírem num período de esterilidade, o povo também seria expulso da terra. Lembre-se que a terra aqui referida é a terra prometida, a terra que o Senhor havia separado para eles, que o Senhor havia os conduzido para ela, que o Senhor havia expulsado nações para entregar essa terra ao seu povo. O Senhor estava dizendo que eles perderiam o direito de ter essa terra, seriam tirados dessa terra. Isso é algo que o Senhor havia alertado a eles há muito tempo atrás, desde a época lá do finzinho do Êxodo, sabe? Desde os dias de Josué. O Senhor havia dito que o povo deveria guardar a lei, deveria permanecer na aliança, porque os cananeus, né, eram os povos que habitavam a terra prometida antes do Senhor dar aquela terra ao seu povo.
E os cananeus foram expulsos da terra prometida, foram expulsos de Canaã, porque eles haviam caído no pecado, porque eles eram corruptos, porque eles eram injustos, porque eles eram pessoas más. O Senhor os estava tirando daquela terra justamente pelo seu pecado, né? Pela sua panaceia de pecados. E o Senhor disse isso aos israelitas quando os condicionou para a terra, quando os levou para lá, e usou o exemplo dos cananeus para que eles não caíssem no mesmo erro. E aqui estavam eles caindo no erro. E assim como os cananeus haviam sido expulsos no passado, os israelitas seriam expulsos no futuro por causa do seu pecado. Então eles foram alertados, eles foram ensinados, mas eles se esqueceram disso. E é claro que muito tempo se passou, desde a época lá dos dias de Josué até os dias agora de Oséias, né? Muita água passou debaixo dessa ponte, muitas pessoas foram e assim morreram, né? Passaram, né? Muita coisa passou. Daí a importância da gente conhecer a palavra de Deus e de ensinar essa palavra às futuras gerações, né? Se nós ensinamos como mães, eu não sou mãe ainda, né? Mas se nós ensinamos como mães, como pais, os nossos filhos, e os nossos filhos ensinarem aos filhos deles, a palavra de Deus pode ser mantida no nosso coração para que a gente não venha se esquecer da palavra, para que a gente não venha pecar contra o Senhor. Mas os israelitas falharam nisso também. Estudando o Antigo Testamento, nós percebemos que os israelitas falharam nisso. Desde os dias lá de Juízes, passando por os dias de Samuel, de Davi, de Salomão, o povo foi se esquecendo com o tempo de ensinar os seus filhos nos caminhos do Senhor. E isso condiciona ao esquecimento e à quebra da aliança também. Então isso é muito importante para nós, como futuras mães, ou para você que já é mãe. Também ensine os seus filhos nos caminhos que eles devem andar, né? Ensine a palavra do Senhor. Você aprenda e repasse aquilo que você aprender, para que nós possamos manter as promessas do Senhor, para que nós possamos obedecer e seguir os caminhos deles. Essa foi uma grande falha dos israelitas e algo que potencializou que eles pecassem e se distanciassem de Deus. E o capítulo 9 fecha com algo muito importante, algo muito doloroso também. O Senhor diz que porque o povo o rejeitou, agora ele estava rejeitando o povo. Perceba que a rejeição nunca parte primeiro de Deus. Nunca é Deus que rejeita alguém primeiro, é alguém que rejeita ele. Somos nós que o rejeitamos para ele vir nos rejeitar depois. O povo havia rejeitado a Deus quando eles quebraram a aliança, quando eles rejeitaram, se esqueceram da lei, quando eles construíram uma vida distante da presença de Deus. E agora o Senhor estava os rejeitando também. Já no capítulo 10, nós percebemos mais uma vez como que o dia a dia dos israelitas era pecaminoso, né? A palavra de Deus diz que eles faziam juramentos falsos, faziam acordos falsos, eles faziam acordos políticos e depois eles voltavam atrás. Um exemplo disso é que eles faziam acordos com o Egito, depois eles faziam acordos com a Síria, né? Eles usavam o Egito para eles se protegerem da Síria, depois eles iam lá na Síria e faziam um acordo político para se proteger do Egito. Então eles faziam acordos que eles mesmos voltavam atrás, que eles não mantinham. Eles acabavam escolhendo e abraçando o pecado nas pequenas e nas grandes coisas do dia a dia. Além desse panorama, de novo, né, de como era a vida pecaminosa do povo, o capítulo 10 fala a respeito do bezerro. Lembrando que desde os tempos lá de Jeroboão I, né, ele foi o primeiro rei do Reino do Norte, ele instituiu a idolatria e ele ordenou que fossem feitas imagens de bezerros para que através dessas imagens o povo pudesse adorar a Deus. Contudo, Deus havia proibido a idolatria, né? Então eles já falharam nesse primeiro ato. Mas eles usavam essa imagem para adorar a Deus e depois eles acabaram abraçando outros deuses também e a idolatria foi crescendo mais e mais no Reino do Norte. O Senhor, como ele condena a idolatria, ele tinha aversão a essas imagens do bezerro, né? E ele diz, através de Oséias, que esse bezerro também seria levado para o cativeiro. Esse bezerro seria dado de presente ao rei, né? E ele não poderia salvar o povo de Israel. O povo de Israel havia confiado em um Deus que eles mesmos haviam feito, né? Em um ídolo que eles haviam feito com as suas próprias mãos. Em um ídolo que eles precisavam carregar de um lugar para o outro, porque o ídolo não tinha poder nem para se locomover, nem para andar, já que aquele ídolo não passa de uma imagem, né? Não passava de uma imagem. Então Deus diz a eles que esse ídolo seria levado para o cativeiro, mostrando a eles que esse ídolo não seria capaz de salvá-los, não seria capaz de protegê-los, não seria capaz de impedir o cativeiro. Esse ídolo seria levado junto, porque ele não poderia fazer nada, absolutamente nada. E ao decorrer do capítulo 10, o Senhor vai descrevendo como que o futuro traria humilhações, sofrimento e dor para os israelitas. Seria tão difícil que eles iriam pedir para as colinas que essas colinas os cobrissem, que essas colinas caíssem sobre eles
para que eles pudessem morrer e não viver os dias maus que viriam. Mas em meio a tanta dor, né, a uma palavra profética tão dolorosa, o Senhor dá uma segunda chance ao seu povo. O Senhor diz que se eles mudarem a sua semeadura, eles poderiam colher diferente. Se ao invés de semearem injustiça, pecado, maldade, eles passassem a semear humildade, arrependimento, justiça, a colheita mudaria. Através disso, o Senhor estava dizendo que se eles mudassem as suas escolhas, mudassem o seu caminho, se eles se rendessem, se eles se humilhassem, se eles se arrependessem, ainda havia tempo para o perdão, ainda havia tempo para que o Senhor não fizesse com que essa profecia entregue através de Oséias se cumprisse, sabe? O Senhor estava ali dando uma chance para eles de alcançarem graça e misericórdia. Mas ao invés de mudar a semeadura deles, eles continuaram semeando mal. Eles continuaram escolhendo mal, né? Fazendo as suas escolhas diárias contrárias à vontade do Senhor. E ao fazer isso, ao abraçar essa semeadura má, eles fecharam a porta da misericórdia e a porta da graça. Oséias encerra o capítulo 10 nos dizendo que o povo continuou semeando impiedade, continuou semeando mal. E eles escolheram depositar a sua confiança no seu exército, né? Nos seus carros, nos seus homens, ao invés de depositar a sua confiança em Deus. E aqui nós percebemos mais um erro de Israel, né? O último e maior erro. Porque o único que poderia salvar o seu povo daquele destino tão fatídico, né, daquele tempo tão difícil que seria o cativeiro, era o Senhor. O único capaz de mudar aquela história, o único capaz de trazer graça e misericórdia sobre eles era o Senhor. Mas ao invés de se render ao Senhor, eles escolheram trilhar o seu próprio caminho, continuar se apegando às coisas materiais, às ligações políticas, né? As articulações políticas que eles faziam ao seu próprio exército, e ao fazer isso, eles negaram ainda mais a Deus, negaram ainda mais a aliança, negaram ainda mais a palavra de Deus e mais uma vez semearam mal, o que traria uma colheita infeliz também. Bom, esses foram os pontos aí chaves que eu observei através do meu estudo dos capítulos dessa semana. Eu espero que as minhas colocações aqui tenham te ajudado a compreender melhor os capítulos também, tenham te ajudado também a tirar algumas lições aí para a sua jornada, para você aplicar na sua jornada de filha do Altíssimo. Nós estamos aqui, né, para buscar conhecer mais o Senhor, aprender e aplicar o que nós lemos, o que nós estudamos na nossa jornada, para que nós possamos viver em obediência ao Senhor, para que nós possamos trilhar uma jornada onde Ele é o nosso guia, né? E a palavra dele é a nossa bússola que nos orienta diariamente. Espero que esse vídeo tenha abençoado você, que tenha te dado ânimo para estudar mais a palavra de Deus e a permanecer na presença dele também. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer saber mais alguma informação a respeito desses capítulos, deixa aí nos comentários que eu tento te ajudar, tá bom? E não esqueça de participar do nosso grupo lá no Telegram, onde eu compartilho os resumos e os recursos que eu vou utilizando aqui no Study Bible, tá bom? O link para participar tá aqui na bio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, de deixar o seu comentário e de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, tá bom? Um beijo, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.